Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Bate-Papo PC, um canal que foi criado com o propósito de tratar temas do cotidiano a partir da perspectiva da psicologia. Eu sou Bruno Alvarenga Ribeiro, sou psicólogo e professor universitário e hoje nós vamos falar sobre o tema Você não precisa ser forte. É exatamente isso que você escutou. Você não precisa ser forte. Mas antes, 3 esclarecimentos importantes. Esse canal não foi criado com o propósito de ser um canal de autoajuda, ainda que o tema possa sugerir o contrário. Também não foi criado com o propósito de reproduzir o discurso fácil de coaches, que acaba responsabilizando o indivíduo por todo o seu sucesso e também por todo o seu fracasso. Aliás, eu já estou devendo a vocês um vídeo sobre esse tema. Alguns dos nossos seguidores já pediram. Prometo que em breve lançaremos um vídeo em que nós vamos discutir esse tema. E um terceiro esclarecimento importante é que o tema de hoje, a intenção de discuti-lo é de tentar evidenciar quais são os modos de subjetivação hegemônicos na sociedade em que nós vivemos. A primeira coisa, então, o que é modo de subjetivação ou o que são os modos de subjetivação? Os modos de subjetivação são as formas que nós encontramos para entrar em contato com a nossa própria vida íntima, com a nossa subjetividade, com a nossa vida subjetiva, e os modos que nós encontramos para expressá-las. Também estão incluídos aí no conceito os modos que nós utilizamos para entrar em contato com a subjetividade das outras pessoas. Esse conceito é um conceito tão amplo que cabe pensar que os nossos modos de subjetivação, eles se moldam a partir da forma como nós nos inserimos na vida coletiva, ou seja, eles se moldam a partir da forma como nós interagimos com o mundo ao nosso redor, com a forma como nós interagimos com o mundo social ao nosso redor. O que significa que a nossa subjetividade, a forma de constituição da nossa subjetividade, tem relação íntima com a forma como a nossa sociedade se organiza para reproduzir a sua existência. E aí nós chegamos numa questão essencial. Por que que esse discurso de que você precisa ser forte é um discurso tão comum? Se você algum dia não pensou assim, ou seja, se você não pensou ou fez essa afirmação, eu gostaria de ter sido mais forte, eu gostaria de ter sido mais forte diante de uma determinada circunstância, ou eu não fui tão forte como eu gostaria de ter sido, eu não fui tão forte quanto eu poderia ter sido. Esse discurso, se você um dia não reproduziu, se um dia você não pensou dessa maneira, provavelmente você já ouviu alguém fazendo esse tipo de afirmação. Na sociedade em que nós vivemos, existe uma necessidade de incutir a ideia de que nós precisamos ser fortes. Porque ser forte significa ser produtivo. Ser produtivo abre as possibilidades para a via do empoderamento econômico, que nessa sociedade é quase sinônimo de conquistar a tão almejada felicidade. Veja, portanto, que o discurso de que nós precisamos ser fortes guarda íntima relação com a forma como a sociedade se organiza. Uma sociedade cujo pilar que sustenta o seu funcionamento é a apropriação privada dos meios de produção, é a noção de propriedade privada, que transforma a nossa força de trabalho em mercadoria, de forma que, através da exploração da nossa força de trabalho, é que é produzida e reproduzida a existência da vida social, que é reproduzida a própria sociedade, que são produzidos todos os bens de consumo, todos os bens necessários à vida social, como também são produzidos todos aqueles processos que geram a acumulação de riquezas e que, a gente sabe, acabam gerando tantas contradições sociais. Para que o sujeito possa ser produtivo, ele precisa acreditar que é forte.
forte o suficiente para ser submetido a relações de exploração, forte o suficiente para ser submetido a relações de opressão, e acreditar que, mesmo sendo submetido a todas essas situações, ele é capaz de resistir a todas elas. Nós não precisamos ser fortes em todas as situações. Existem situações, aliás, que nós vamos precisar, que será necessário que a gente assuma as nossas fragilidades. É interessante assumir as nossas fragilidades, pois ao assumirmos as nossas fragilidades, nós reforçamos os vínculos afetivos com as pessoas próximas de nós, no sentido de que, assumindo as nossas fragilidades, nós vamos buscar ajuda para superar os nossos problemas, ao invés de tentar superá-los sozinhos, como muitas vezes a gente vê esse discurso sendo reproduzido por aí. Você é responsável pelo seu sucesso, você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pela superação dos seus problemas. Existem alguns problemas que nós não vamos superar sozinhos. Nós vamos precisar da ajuda das pessoas que estão próximas de nós, e nós vamos precisar da ajuda de profissionais, nós vamos precisar de ajuda de um psicólogo, nós vamos precisar de ajuda de um psiquiatra. Enfim, existem alguns problemas que nós vamos precisar de ajuda de alguém. Para isso, a gente precisa assumir que o problema existe. Para isso, nós precisamos assumir que nós somos frágeis. Então, nós não somos obrigados a sermos fortes o tempo todo. Aliás, cultivar essa ideia de que nós podemos ser fortes o tempo todo nos coloca muito susceptíveis a frustrações, porque mais cedo ou mais tarde a gente acaba descobrindo que nós não somos tão fortes assim, e diante disso a gente acaba se frustrando, a frustração acarreta em sofrimento, e o sofrimento pode acarretar num problema ainda maior. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para você deixar aí logo abaixo o seu joinha. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, pois essa é a forma de você ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for disponibilizado aqui no canal. E se você está gostando do nosso trabalho, você pode acompanhar esse trabalho através das nossas redes sociais. Vou deixar aí o contato das redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Acompanhe, compartilhe. Se você tem gostado dos nossos vídeos, compartilhe com os amigos. De repente, pode ser um vídeo que possa ajudar alguém a repensar uma questão na sua vida, a repensar um determinado problema, a repensar a sua própria vida e a reorganizar a sua própria vida. Agradeço, portanto, pela sua companhia, agradeço pela sua colaboração, e a gente se encontra nos próximos vídeos. Muito obrigado, até mais, um grande beijo no seu coração. Até mais, tchau, tchau!